Agora nós vamos falar sobre as principais notícias da Igreja Particular de Teresina durante o Tempo Santo do Tríduo Pascal. Dando início na Quinta-feira Santa, dia 14 de abril, foi realizada a Missa da Santa Ceia na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. A celebração foi conduzida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. A Missa da Ceia do Senhor, também intitulada como Lava-Pés, representa a humildade deixada por Jesus Cristo na terra, onde na sua última ceia, realizada em uma quinta-feira, ele se entrega sacramentalmente por meio do pão e vinho e lava os pés dos seus 12 discípulos. Como forma de representação desse momento marcante, durante a celebração realizada na Catedral de Teresina, 12 pessoas tiveram seus pés lavados e beijados pelo pároco da catedral. Ele fala sobre a importância que esse rito tem. Sim, nós temos a importância do rito, justamente se dá por conta do serviço, né? Que é o mandamento do amor e se traduz justamente no serviço. Quando Jesus diz agora vocês vão e façam a mesma coisa, está dizendo aos discípulos e a nós que assim como ele se abaixou, lavando os pés dos outros, se fazendo como escravo, o cristão precisa igualmente fazê-lo. Sem ressentimento, sem recalque, mas pelo contrário, olhando o serviço como um caminho de salvação. As pessoas que participaram do rito do Lava-Pés foram escolhidas como inspiração no tema da campanha da fraternidade deste ano, que é Fraternidade e Educação. Fizeram parte do momento personalidades que representavam a figura de alguém que educa, como professores, pais, catequistas, comunicadores e de alunos. O pároco explica melhor como se deu esse processo de escolha. Nós temos uma equipe de liturgia da catedral que sempre antes das celebrações se reúnem para preparar esses momentos. E este ano a escolha dos irmãos que terão os pés lavados se deu justamente a partir do tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação. Educação vista de uma forma abrangente, não só a educação formal escolar, mas uma educação de uma forma mais abrangente. Como, por exemplo, o pai e mãe são educadores da família. O jornalista é o educador da comunicação, o padre é o educador da fé. Então, a escolha se deu a partir do tema da campanha da fraternidade, que é uma proposta da Igreja do Brasil para este tempo da Quaresma. E nós quisemos colocar em pauta justamente essa reflexão, né? Lavar os pés daqueles que nos ajudam a formar a opinião de alguma forma. Uma das escolhidas para participar desse rito foi a professora Edna. Ela, que é educadora há quase 20 anos, fala como recebeu esse convite para fazer parte desse momento. Eu fiquei muito emocionada, assim, por ser uma católica, né, praticante. Eu fiquei assim, muito emocionada e até imaginei assim, meu Deus, eu vou estar lá colocando meus pés para o bispo lavar. Eu lembrei até dos apóstolos de Pedro, né, que disse, não, você não vai lavar meus pés. Mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas aí a gente, como católico, né, a gente sabe que o bispo está fazendo um gesto de humildade, né? O educador Nilo, também escolhido para fazer parte do rito do Lava-Pés, participa todos os anos dessa missa ao lado da família. Ele diz como é poder vivenciar esse momento de uma forma diferente esse ano. Foi ótimo a apresentação. Já participei algumas vezes do processo da missa de celebração do Lava-Pés. E sempre gostei de participar. É bom, é ótimo, é bom. Afinal de contas, tudo que a gente faz direcionado a Jesus Cristo é muito interessante para a gente, tanto do mundo material como espiritual. O arcebispo de Teresina, que presidiu a celebração, fala sobre o grande significado que a Quinta-feira Santa tem para a igreja e para os cristãos. A Quinta-feira Santa para a nossa igreja é o dia especial em que nós agradecemos, celebramos o mistério da entrega de Jesus a nós na Eucaristia. Então, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, e por isso se torna um dia de grande ação de graças, né? Então, nós vamos vivenciar essa celebração como o grande dom que Jesus faz da vida, da sua vida para nós, para que a vida dele passando para nós possamos transmiti-la aos outros.
Com a flexibilização dos protocolos sanitários, neste dia a Eucaristia foi entregue aos fiéis nas duas espécies, tendo a partícula consagrada mergulhada no vinho. No momento, foi realizado também o rito da transladação do Santíssimo Sacramento e um grupo de fiéis ficou em adoração no local. E na Sexta-feira Santa, dia em que se celebra a Paixão do Senhor, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores realizou celebração às 3 horas da tarde, que reuniu fiéis da Arquidiocese de Teresina para fazer memória ao sacrifício de Cristo. Após 2 anos sem a realização da tradicional procissão do Senhor Morto pelas ruas do centro de Teresina por conta da pandemia, este ano, a procissão foi realizada logo após a celebração da Paixão, saindo da Catedral em direção ao adro da Igreja São Benedito. Na Sexta-feira Santa não se celebra missa, mas é realizada uma celebração onde contempla-se a morte de Jesus na cruz. A paixão deve ser vivida com profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. O arcebispo de Teresina explica sobre o significado desse dia para a Igreja. Para nós, a morte de Jesus não é uma questão de lamentação, é para nós uma questão de gratidão. Nós nos inclinamos diante de Jesus, que deu a sua vida por nós. A Ele agradecemos o dom da redenção, porque por Ele temos vida e vida nova. Então queremos recuperar a sensibilidade diante da dor dos outros. Não sermos como aqueles que viram Jesus na cruz e ficaram indiferentes. Nós queremos nos sensibilizar diante da dor e estarmos conscientes de que esta morte de Jesus foi fonte de vida para nós. Por isso celebramos no silêncio, no recolhimento, na gratidão, mas sobretudo na esperança. Após 2 anos de medidas sanitárias em combate ao coronavírus, os fiéis realizaram o gesto da adoração do Cristo crucificado, em que puderam tocá-lo e beijá-lo. Dom Jacinto fala sobre a grande representatividade que esse momento tem. Bom, de fato, nós o fazemos com esse espírito de que, de fato, nós veneramos e agradecemos a Jesus pelo dom que Ele fez para nós da sua vida. Então esse gesto de beijar as suas santas chagas é um gesto de gratidão e de amor. O fiel Isaac fala sobre o que representa para ele fazer parte desse momento. Representa reviver o amor de Cristo, o que Ele fez por nós, e representa dar continuidade ao amor de Jesus a partir do momento que Ele se doou, se fez imolado por nós, para que pudesse apagar a mancha do pecado, para que nós possamos assim um dia chegar ao céu e ficar do lado dele, do lado a lado, né? Foi realizada também a procissão do Senhor Morto, momento que recorda o cortejo percorrido pelo corpo de Jesus Cristo até o sepulcro. Os fiéis saíram da catedral e caminharam rumo à Igreja São Benedito. Quem também esteve presente na celebração foi o fiel Wendel. Ele conta o que significa vivenciar esse momento para ele e para todos os cristãos. Bom, é um momento único, é um momento de renovação da nossa fé cristã. E principalmente para nós jovens que precisamos renovar a nossa fé, de reforçar os nossos votos e acreditar que o milagre existe porque Deus ressuscitou. Então, através da ressurreição, é a confirmação de que tudo isso que nós estamos fazendo é verdade. Não é nada em vão, porque Deus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos salvar. E estamos aqui hoje para não exaltar a morte de Cristo, mas utilizá-la como um motivo para crer, para seguir em frente, para ter vida. Acho que é esse o principal motivo da nossa caminhada como cristão. Fiéis de toda a arquidiocese se fizeram presente na celebração, que teve seu encerramento no adro da Igreja São Benedito. No Sábado Santo, dia 18 de abril, fiéis se reuniram na Catedral Nossa Senhora das Dores para a solene Vigília Pascal, que foi presidida por Dom Jacinto Brito. Entre os momentos mais marcantes da solenidade, nossa arquidiocese acolheu a profissão de fé de um ex-pastor protestante, que agora passa a fazer parte da plena comunhão com a Igreja de Cristo.
Antes de todas as grandes solenidades, existe uma celebração de véspera, onde a comunidade é convidada a se preparar para o grande dia. No Sábado Santo, a celebração, que foi realizada na Catedral, teve início na parte externa da igreja com a bênção do fogo novo e a preparação do Círio Pascal. Logo depois da liturgia da luz, com a bênção do fogo, se acendeu a chama do Círio Pascal, que alimentou as velas de todos os fiéis presentes, representando que aquilo que antes era treva converteu-se em luz e recordando que Cristo ressuscitado é a luz do mundo. Dividida em 4 partes, depois da liturgia da luz, vem a liturgia da palavra, onde são apresentadas as leituras do Antigo e Novo Testamento. Logo depois, a liturgia batismal, onde tudo o que é anunciado se faz realidade através dos sacramentos. E, por fim, a liturgia eucarística, que nos convida a viver a nova vida de ressuscitados junto com Jesus. Durante a liturgia batismal, o arcebispo ministrou os sacramentos do batismo e da confirmação para 16 catecúmenos e acolheu a profissão de fé do ex-pastor presbiterano André Aloísio, que agora passa a participar da plena comunhão com a Igreja de Cristo. Ele, que recebeu o sacramento da Eucaristia e do Crisma, conta sobre como se deu o seu processo de conversão para o catolicismo. Eu nasci numa igreja protestante, né? E comecei a estudar a patrística logo desde a minha conversão. E eu percebia que os pais da igreja, bem próximos dos apóstolos, eram muito mais parecidos com os católicos do que com os protestantes. Mas eu tentava não ser levado à conclusão de que a igreja católica era verdadeira a partir de um princípio que o protestante tem de que só a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Então eu pensava, bom, se a Bíblia diz uma coisa e os pais da igreja estão dizendo outra, eu vou ficar com a Bíblia. Mas não é que um estava dizendo uma coisa e outro outra, né? É a minha interpretação da Bíblia que era equivocada. Continuei estudando e em 2020 eu li um livro de um autor chamado Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Ele também tinha sido protestante e se converteu ao catolicismo. E ele conta o testemunho dele de que um aluno perguntou para ele o porquê ele acreditava que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E ele percebeu que eu não sabia, eu respondeu o porquê. E quando eu li isso, eu percebi que eu também não sabia. E que o meu princípio que me impedia de reconhecer a Igreja Católica como verdadeira era equivocado. Porque a Bíblia não diz quais são os livros da Bíblia, não existe nenhuma lista com os livros da Bíblia. Para mim saber isso, eu preciso ir para fora da Bíblia, então ela não pode ser a única regra de fé e prática. E não há na Bíblia nenhuma afirmação de que ela é a única regra de fé e prática. Então, quando eu percebi isso, que esse princípio era falho, isso abriu meu coração à Igreja Católica, voltei aos pais da Igreja, entendi a importância da tradição, do magistério da Igreja na interpretação da Bíblia. E aí o processo, desde então, foi natural, né? E eu comecei, no coração, a me reconhecer como católico. O novo católico fala sobre os obstáculos que enfrentou por parte de familiares e amigos durante esse processo de conversão que teve início no ano de 2020. Como eu era pastor também, então isso ficou muito restrito, essa conversão do coração. Só minha esposa que ficou sabendo. No começo ela apresentou uma resistência, com o tempo ela foi chegando ao mesmo entendimento que eu. E só mais recentemente eu declarei essa fé publicamente na minha denominação, até o ponto de ter saído da denominação, deixado o ministério pastoral. E aí, obviamente, eu encontrei bastante resistência, né? Uma certa perseguição, mas eu entendo que não é por maldade, é porque as pessoas não entendem, né? Mas experimentei sim, né? Agora, mais precisamente, né? André revela ainda como foi para ele realizar a profissão de fé e receber esses sacramentos durante esse dia tão importante para a Igreja Católica. É a sensação de que eu realmente cheguei em casa, né? É o que eu esperava há muito tempo e até antes de entender eu já esperava por esse momento e agora eu vejo ele se realizando, né? Então é uma grande alegria, uma satisfação e a sensação de fato de ter chegado num lugar que eu sempre quis estar, né? Quem o ajudou durante todo esse processo foi o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que o acompanhou e o aconselhou em parte dessa caminhada. Agora, o novo católico pode participar das celebrações eucarísticas de forma plena, recebendo o corpo e o sangue de Cristo. No domingo de Páscoa, dia 17 de abril, a Arquidiocese de Teresina realizou a 8ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. Vamos conferir.
Neste ano, ainda não foi possível realizar a tradicional procissão pelas ruas da capital teresinense, que reúne milhares de fiéis para celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O evento deste ano aconteceu através de carreatas, que saíram de 4 zonas de Teresina: Norte, Sul, Leste e Sudeste, e percorreram as ruas passando em frente às igrejas, praças e casas de cada região. Vários fiéis se prepararam para acolher a passagem do Cristo ressuscitado, enfeitando a frente de suas residências ou a frente de suas paróquias. A fiel Maria da Conceição, que participa todos os anos do evento, esperou a chegada do Cristo em frente à sua paróquia. Ela conta como é para ela vivenciar esse momento. Muito gratificante a nossa forma de agradecer por estar mais uma vez reunidos celebrando o Cristo ressuscitado. Quem também esteve presente na espera pelo Cristo ressuscitado foi a paroquiana Veridiana, que participa desde a primeira edição do Teresina Ressuscita. Ela, que se preparou junto com sua comunidade, fala sobre o sentimento de participar mais uma vez. É muito emocionante, não tem explicação. É um momento que Deus ressuscita, Jesus ressuscita, e é um momento de esperança para todos nós, para todos que somos cristãos. Jesus ressuscitou e Ele vive. Aleluia! Já a fiel Mairana não conseguiu acompanhar o momento na sua paróquia Nossa Senhora da Vitória, mas isso não a impediu de participar. Então ela procurou a igreja mais próxima e esperou a passagem da carreata. Ela revela o que o Cristo ressuscitado representa para ela enquanto cristã. Representa, né, a renovação, a esperança. Então, com Cristo, nós nos renovamos a cada dia, né, quando nós temos Ele como centro da nossa vida. E ainda mais numa data especial como essa, que para nós cristãos é um período realmente da gente renovar nossa fé, aumentar nossa comunhão com Deus, com a comunidade. Já é a segunda vez que o evento é realizado nesse formato por conta da pandemia da Covid-19. A coordenadora do Teresina Ressuscita com Cristo faz a avaliação da edição deste ano de 2022. Nós não poderíamos estar mais felizes, mais contentes com essa carreata que saiu de todas as zonas de Teresina, percorrendo toda a cidade. A receptividade das pessoas é sempre muito boa e a gente vê pela quantidade de pessoas também que estão aqui na Praça da Catedral, que acolheram o nosso chamado, a nossa convocação, a convocação do nosso bispo, para também estarem aqui celebrando a Páscoa após essa carreata que saiu pelas ruas, levando o Cristo, abraçando Teresina, porque o nosso Cristo vive e está no meio de nós. A maior festa nossa, é a maior festa cristã, é o nosso momento maior. Celebramos a Páscoa porque celebramos a vida. Jesus venceu a morte, e se Ele venceu a morte, tudo é possível na nossa vida ser vencido, porque Ele fez isso por nós, venceu na cruz e nos deu exemplo. Então, Jesus ressuscitar é para nós o mais profundo momento da nossa fé. Por isso celebramos com tanta alegria, porque o nosso Cristo ressuscitou, está no meio de nós, vive para sempre, como nós dizemos, e o celebramos em cada Eucaristia. Com a realização do Teresina Ressuscita com Cristo, se encerra a Semana Santa. O arcebispo de Teresina destaca sobre a volta expressiva da participação dos fiéis nessas celebrações. Essa grande Semana Santa, que todo mundo estava com saudade de fazer depois desse tempo de pandemia, as pessoas estão enchendo todas as igrejas, participando em grande número das procissões, porque estamos sedentos disso. Após a chegada dos 4 carros com a imagem do Cristo ressuscitado na Catedral Nossa Senhora das Dores, foi dado início à missa campal com a presença de fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina. Durante a celebração, a imagem do Cristo foi erguida e aclamada pelos fiéis que cantaram o hino do Glória. Viva Cristo ressuscitado! Viva o Senhor da vida! Essas foram as nossas notícias da igreja para você desta semana. E para